Nessa quarta atividade, a gente tem que começar a treinar um jeito diferente de escutar as melodias. A gente vai escutar elas como se as notas fossem subir, descer ou saltar. É importante perceber que a maior parte das melodias são compostas por mudanças de altura, ou seja, elas só têm 3 formas de mudar. Ou elas sobem, ou elas descem, ou elas saltam para cima ou para baixo. E em alguns casos elas repetem. Na prática de aprender a tocar de ouvido, a gente quer dar preferência à direção das notas e não às notas em si. Nessa lógica, Dó, Ré, Mi é a mesma coisa que Sol, Lá, Si. Vamos pegar, por exemplo, a música Cai, Cai, Balão. Vamos fazer uma demonstração de como funciona essa ideia da melodia subir ou descer e da gente pensar na direção e não nas notas em si. Atenção, porque essa é apenas uma demonstração para vocês. Não façam esse exercício com seus alunos, porque vai ser confuso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se assegurar de que a gente sabe a melodia de Cai Cai Balão. Tan tan ta tan 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 ta tan 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 tan. A gente vai dar apenas a primeira nota. Eu comecei num Mi. E eu queria que vocês pausassem o vídeo e experimentem cantar a melodia, indicando depois do Mi a direção da nota. Se ele repete, se ele desce, se ele sobe. Agora que vocês voltaram, deveria ficar assim. Mi repete, desce, desce, Mi repete, desce, desce, Mi sobe, desce, 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 desce. Como a gente pode observar, é necessário que os alunos estejam confortáveis com a ideia de subir e descer nas cordas e na primeira posição. Além disso, tem que conseguir distinguir a direção das notas e quando elas são iguais e quando elas são diferentes. É importante para esse entendimento que os seus alunos usem melodias que eles já estão dentro do ouvido para praticar encontrar as notas no instrumento. Além disso, acho que é legal ficar atento de que as músicas que têm mais movimentos escalares vão ser mais fáceis de começar, assim como as músicas que têm saltos menores. Saltos intervalares grandes, excesso de mudança de direção e muitas trocas de cordas são exemplos de elementos musicais que vão dificultar encontrar as notas da melodia. E introduzir essas ideias gradualmente é uma forma de garantir que eventualmente seu aluno possa tirar qualquer melodia que esteja dentro do ouvido deles. Os músicos que tocam de ouvido são naturalmente capazes de transpor uma melodia. O melhor exemplo de como essa ideia funciona é pensar na relação das notas e uma forma de ilustrar isso está na matemática. Os números 1 a 5 e 20 a 25 são números diferentes, mas a relação de distância e de direção entre esses números é exatamente o mesmo, uma soma de 5 dígitos positivos. Se você sabe tocar de ouvido, não importa onde começamos no instrumento, sempre saberemos a direção relativa entre as notas. E para encontrar uma nova tonalidade, basta você saber a primeira nota. A prática de transposição de uma melodia simples, que o aluno já sabe tocar, também é uma forma de praticar essa percepção da direção relativa das notas em uma melodia. Comece transpondo para as tonalidades das cordas soltas, como Lá maior ou Ré maior, ou de Ré maior para Sol maior, por exemplo. A quinta atividade é assegurar de que a melodia que a pessoa vai tirar de ouvido está dentro do ouvido, por meio da escuta. Para o processo de tocar de ouvido funcionar de forma fluida, é muito importante garantir que a melodia que a gente vai tirar de ouvido esteja dentro de nós. Como podemos saber que uma melodia está dentro do nosso ouvido? É só cantar. Quando uma melodia está no nosso ouvido, ela vai ter integridade rítmica e vai respeitar as direções das alturas. Lembre-se que a voz é também um instrumento e por esse motivo nem todos os estudantes têm domínio da sua voz. Nem sempre vão conseguir cantar afinados, por isso que cantar afinado não é um pré-requisito para saber se a melodia está interiorizada. Eu vou dar 3 exemplos disso. O primeiro deles é o exemplo de cantar Cai Cai Balão com a melodia no ouvido, que vai sair assim. La 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 la. Vejam que as alturas estão corretas, as direções estão corretas. Se um aluno não sabe bem Cai Cai Balão, sairia assim. La 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 la. E aí você sabe que o estudante não tem a melodia no ouvido. Um exemplo de uma forma que está adequada, que a gente sabe que a melodia está
no ouvido, mas que ela não está necessariamente com as alturas corretas, é assim. La 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 la. Isso é aceitável e a gente consegue saber que o estudante tem a melodia na cabeça, mas não necessariamente tem domínio da voz. Atenção! Cantar uma melodia não é solfejar a melodia. E cantar a melodia também não é cantar com a letra. A gente quer se enfocar especificamente na escuta do som das notas. E mais especificamente, a gente precisa escutar a altura das notas. Nesse sentido, o solfejo, que é cantar com o nome das notas, e a letra da música são camadas extras e são desnecessárias para essa etapa de tocar de ouvido. Ao contrário, elas podem gerar confusão porque nós somos treinados para identificar primeiro o significado da fala antes do que as alturas. O solfejo e a letra vão levar o estudante a pensar sobre as notas e não a escutar as alturas. Então são ferramentas importantes para a gente desenvolver depois, mas que podem gerar muita confusão para tocar de ouvido. Nossa última atividade é dar espaço para o aluno procurar as notas do instrumento e descobrir as melodias. Mas antes disso, a gente tem que garantir de que as ferramentas que a gente treinou até agora estão disponíveis para ele. Então vamos só lembrar quais são essas habilidades que a gente treinou. No que diz respeito ao uso do ouvido, ele tem que ser capaz de distinguir entre notas que são iguais e diferentes, distinguir a direção das notas, se elas estão subindo ou descendo, indo para o grave ou para o agudo, ou quando elas repetem. E no instrumento, eles têm que saber como muda para a próxima nota mais grave ou mais aguda, e tem que saber trocar para a próxima corda quando é necessário. A gente vai começar verificando que o aluno sabe a melodia, pedindo para ele cantar. E se isso está bem, a gente vai anunciar qual nota inicia. Vamos começar com o dedo 2 na corda Lá, ou a gente vai começar na corda Mi, descendo a escala. A gente vai começar primeiro com segmentos de frases, ideias curtas, e a gente vai aumentar gradualmente para fases completas. A gente vai fazer jogos de imitar o mestre sem dizer as notas. A gente vai construir um vocabulário, subir a escala, descer a escala, pular uma terça, repetir as notas. A gente vai evitar falar números de dedos e números de notas. E quando isso for fácil, a gente vai introduzir melodias de estrutura simples e curtas. A gente precisa dar preferência para coisas que têm material mais escalar e com poucas mudanças de direção. Fique atento, porque quando o aluno errar, a gente precisa que ele experimente encontrar outras notas usando outros dedos ou outras cordas. Peça para o aluno demonstrar, incentive que o aluno procure as notas fazendo com ele, tocando para ele, treinando seu ouvido, mas sem dizer qual a nota que é. No início, essas atividades vão tomar tempo da sua aula, mas, na medida em que as crianças vão ficando mais fluentes, vai permitir que os alunos possam trazer melodias quase prontas sem você ter que gastar tempo da aula para isso. Bastará uma boa gravação. Além disso, você está oferecendo um grande presente, de tocar as melodias que fazem parte do seu mundo, melodias que eles queiram tocar, ou melodias que estão na sua cabeça sem precisar de instrução. É um presente de autonomia, e na minha experiência, o estudante que sabe tocar de ouvido vai ter muito mais facilidade para praticar violino e a sua introdução à leitura vai ser muito mais fácil.